Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em design de interiores. Ecodesign, competência 2. Identificar materiais e tecnologias adequadas ao design de interiores, visando a preservação do meio ambiente. Parede em tom de azul claro na parte superior do lado direito, logo ETE, Secretaria de Educação e Esportes, brasão, Governo do Estado de Pernambuco, abaixo janela de Libras, professora Luciana Leão. Mulher branca, cabelo preto na altura do ombro, veste camisa preta, usa relógio, segura o passador de slide. Olá, estudantes! Sou a professora Luciana Carneiro, do curso Design de Interiores. Vamos começar hoje a nossa segunda competência da disciplina Ecodesign. Espero que vocês tenham compreendido direitinho a nossa primeira competência e agora vamos estar lendo aí, o que é que a gente vai falar sobre materiais. Então, dentro do nosso e-book, os nossos materiais complementares, os destaques, e essa nossa videoaula, vamos estar focando um pouquinho sobre materiais e tecnologias que são adequados ao design de interiores, visando a preservação do meio ambiente. Então, para a gente começar essa segunda competência, vamos só relembrar um pouquinho daquele conceito do ecodesign e a sua importância. Então, quando a gente fala ecodesign, design ecológico, a gente pode estar compreendendo com o mesmo significado. Então, a importância desse design ecológico é justamente ele promover práticas que são sustentáveis para visar e reduzir os impactos negativos ao meio ambiente. E aí a gente pode estar utilizando novos produtos de formas recicláveis, pode estar aí aproveitando materiais que são retornáveis, materiais que já foram utilizados para a gente estar reutilizando e achando novas funções para ele. Com isso, a gente contribui para diminuir o lixo jogado aí nesse nosso planeta. É importante também a gente lembrar que se a gente tem essa atitude voltada para a questão ambiental, a gente também tem que ter uma preocupação com a questão social e com a questão econômica, Precisamos estar alertas para a gente pensar, olha, esse ecodesign, ele também vai servir para a sociedade mais justa e também para uma questão economicamente viável. Então, como é que a gente pode tornar esse ambiente ainda mais sustentável? E aí é que vem justamente a temática dessa nossa segunda competência. A gente pode estar utilizando novos materiais, além de gerenciar como esses resíduos que são gerados para a fabricação desses nossos novos produtos. Então, a gente percebe que desde aquela extração da matéria-prima até o descarte desse material, a gente tem que estar preocupado como é que vai ser todo esse processo voltado para o meio ambiente, a questão dos resíduos que vão ser jogados aí na nossa natureza. Então, esses materiais sustentáveis, eles vão ajudar bastante nessa redução de emissão de carbono, nessa redução de lixo no nosso ambiente. Então, o que foi que eu preparei aqui para a gente? Eu preparei aqui algumas dicas e alguns materiais, algumas formas da gente estar utilizando esse design de interiores voltado para essa questão do ecodesign, que é o nosso foco central. Então, na nossa primeira dica, a gente tem aí um quarto com decorações com bambu, cama com lençol de linho, luminárias trançadas de palhas. Dá preferência ao uso de materiais e mão de obra locais. Por quê? Se a gente está em numa localidade, a gente pode estar usufruindo dos materiais que são desse local. A gente não ir em busca de uma outra região. Isso vai estar ajudando a questão econômica daquela localidade, vai fazer gerar aí novos empregos, as pessoas terem aí uma nova profissão e também a gente diminuir a questão do transporte longo.
esses transportes que são muito longos aí de materiais, isso pode estar trazendo aí um gasto muito maior de carbono, poluindo ainda mais o ambiente. Então, não é só uma escolha por si só de um produto. A gente tem que pensar nessa logística, nesse transporte, né? E a gente está utilizando o produto que é dali, tipo um barro, uma madeira, a questão de uma palha. Aqui no nosso Nordeste, a gente tem muito desses tipos de produtos. Por que não a gente enfatizar bastante? Né? Porque a gente não está usufruindo dessas riquezas que a gente tem aqui. Então, isso já ajuda bastante, já é uma dica muito relevante para que a gente possa estar fazendo essas práticas voltadas para o ecodesign. Então, uma outra dica que a gente pode estar falando é justamente a gente aproveitar esses materiais naturais e os orgânicos, né? O que é que acontece? A gente tem que pensar, poxa, eu vou estar utilizando muito plástico, mas será que esse plástico ele vai ser legal para uma geração futura? Né? Será que ele vai ser relevante? A gente está fazendo tudo com muito plástico e como é que vai ser o descarte disso? Então, por que a gente não pensar ao contrário? Por que a gente não pensar, de repente, em estar utilizando aí um produto que tem uma longa vida útil, né? Que a gente não vai precisar estar sempre mudando e alternando. Então, como exemplo que eu trouxe, a gente pode estar utilizando aí, além de produtos com fibras naturais, com essas questões de preferências orgânicas, como o próprio algodão, a questão do linho, a questão do bambu, a gente também pode utilizar produto como vidro, né? Um produto que ele tem aí uma alta durabilidade, né? Que ele não é essa questão aí tão descartável, que vai estar utilizando muito a questão de lixo, né? Então, a gente tem que pensar, olha, quando eu for projetar esse ambiente, o que é que eu posso estar utilizando para degradar menos? Né? Então, investir nessas fibras naturais, esses materiais, eles estão aí de uma forma que a gente pode estar encontrando facilmente na nossa região. Né? São materiais que dão um ar rústico ao ambiente, que a gente gosta, né, geralmente, de estar fazendo esse tipo de decoração. Então, outro aspecto importante é não desmatar. E aí é que vem justamente a questão da gente tentar fugir das madeiras que não são certificadas. Existem aí certificações que a gente tem que estar de olho, tem que estar percebendo. Então, não pode estar, de repente, desmatando, querendo colocar qualquer tipo de madeira. Não, isso aí a gente tem que estar pensando, poxa, o que é de madeira que eu posso estar reutilizando? Então, outra dica que a gente pode estar falando é a questão justamente do reciclar e do reutilizar. Quando a gente fala nessa questão da reciclagem, né, a gente pode estar, sim, utilizando um produto que já foi feito em alguma outra decoração, né, em alguma parte da construção, e a gente refazer esse produto para utilizar numa nova. Então, pode ser aí um produto que venha oriundo de uma reforma, de um restauro, e aí a gente pode estar dando um tratamento totalmente diferenciado, e isso vai dar aí um up no seu ambiente. Né? Então, pode ser feita aí a reutilização de materiais, a gente pode estar aí utilizando um produto que era um descarte, que tem pessoas que não conseguem perceber uma nova utilização, mas a gente aí, poxa, o que é que eu posso estar fazendo de repente com um carrinho, né, de compras que estava lá enferrujado, jogado lá no salão, e eu posso estar aproveitando ele para minha decoração, eu posso estar reutilizando ele, e ele vai ser uma peça, né, de decoração para esse ambiente. Então, vamos tentar aí fugir daquela caixinha, vamos pensar fora dessa caixinha. E aí a gente vai estar economizando dinheiro, a gente vai estar fazendo aí esse descarte muito menos, né, da questão do lixo, e contribuir positivamente para essa questão do meio ambiente. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos que também consta no nosso e-book. Sequência de imagens da esquerda para a direita, uma pessoa passando gesso ecológico, um móvel construído com madeiras antigas e uma estante feita de papelão. Que é justamente de produtos que são recicláveis, né? Então, a gente tem aí a questão do gesso ecológico, que é aquele gesso que vai ser reaproveitado do gesso normal e comum que a gente tem aí nas obras. Então, poxa, aquele gesso ia ser descartado no meio ambiente, por que eu não posso fazer um novo processo de fabricação, né? E aí a gente utiliza ele de novo numa construção.
podendo ser aí no teto, podendo ser aí para uma parede. Então, é uma opção a gente estar utilizando esse novo tipo de gesso, que está sendo mais divulgado aqui no nosso país, né? Então, ele vem proveniente dessa reciclagem aí do gesso comum. A gente também tem uma opção de utilizar essas madeiras de demolição. Ou seja, eu vou fazer móveis, né? Eu vou estar aí fazendo com que aquela madeira que era de uma fábrica antiga, que era um sustento, uma estaca de uma fábrica antiga, isso a gente vai estar aí fazendo um novo uso dela e reaproveita para fazer uma madeira, para fazer um painel, para fazer uma cristaleira, né? Então, elas são resistentes, são bonitas, né? E então aí também essa questão desse ar muito sustentável. Um outro exemplo que a gente tem é a questão de um estante que pode ser feita de papelão, né? Aquele papelão que a gente está aí utilizando às vezes nas caixas, a gente pode estar fazendo aí estantes, cadeiras, mesas, tudo isso de papelão reciclável, onde a gente pode estar readaptando. Então, ele tem uma ótima resistência mecânica, ele é de fácil manuseio. Então, isso são dicas muito importantes para a gente poder estar percebendo em opções de estar trazendo para o nosso projeto e a gente apresentar isso para o nosso cliente. Outra dica que está muito ligado com essa questão da reciclagem é o faça você mesmo, né? Isso é muito legal, até às vezes por uma questão de terapia também. Poxa, eu tenho aí um armário muito antigo na minha casa e eu estou pensando em jogar fora. Por que eu não posso reutilizar isso de alguma forma? E aí eu pinto, eu transformo ele, né? Com as minhas próprias mãos, eu posso estar mudando esse ambiente que eu estou trabalhando. Então, reciclar e transformar materiais ou peças, né, que eu tenho em casa ou que eu estou vendo aí no meio aí de um lixão, que de repente eu posso até estar trazendo. Muitas pessoas fazem isso. Isso também vai ajudar na questão do ecodesign. Isso proporciona aí uma economia até para a sua própria obra ou do seu cliente, tá? Então, são dicas importantes. E aí vem para a questão aí das plantas, né? Essa questão natural. Tudo a ver com a questão do ecodesign. Então, a gente sabe que dentro dessas técnicas aí construtivas, a gente tem algo chamado da biofilia, né? Que é justamente trazer essa planta para dentro das nossas obras. Então, usar as plantas, sim, isso é muito importante. Por quê? Ela filtra aí uma questão de produtos químicos que estão danosos aí no ar, no nosso ambiente. Ela proporciona aí uma questão de um conforto térmico no espaço e ela também traz essa decoração natural simples, né, que vai trazer uma nova vida aí para nosso ambiente. Então, hoje a gente percebe vários apartamentos, mesmo os minúsculos, colocando aí vários tipos de plantas, né? Às vezes tem gente que coloca na sua varanda, faz o jardim vertical. Isso é uma alternativa bem fácil para a gente poder mudar esteticamente o nosso ambiente, mas também a gente fazer com que esse ambiente ele tenha um ar renovado. E aí eu trouxe alguns exemplos de plantas que a gente pode estar utilizando, né, que são voltados para essa questão do design e também de interiores. Temos aí a questão da samambaia, a espada de São Jorge, a questão dos cactos, né, e as suculentas, que a gente vê isso, é muito comum em várias residências, e aí principalmente às vezes dentro de apartamentos, né, pequenos. Então, são plantas que a gente pode estar trazendo, e aí a gente vê através aí da foto, né, o quanto isso traz um ar, né, um ar aí de limpeza, um ar de refrescância, né? Então, tudo isso são coisas importantes para seguir essa técnica do ecodesign. Então, outra dica é a gente também utilizar fontes de energias renováveis, né? A gente pode estar pensando em como eu posso diminuir o gasto de energia. E isso a gente viu através do conceito do ecodesign, o quanto é importante. A gente evitar o uso aí de ar-condicionado, né? Evitar muito essa questão de ventiladores, utilizar aí, energias que são renováveis, tipo a questão solar, né? Então, existem formas para a gente trazer esse ambiente de uma questão que seja menos agressiva à natureza. Então, primeiro de tudo, vamos pensar nesse ambiente e tentar aproveitar ao máximo a luz natural. O que é que a gente pode fazer, né, no desenho desse ambiente? Poxa, eu vou aproveitar a luz natural
né, através dessas janelas, de portas, de brises, de que forma? Então, isso é muito importante a gente pensar. A questão também da gente estar trocando as lâmpadas das nossas casas, né, tipo aquelas incandescentes, pelas LEDs. A gente vai ter aí o material complementar de vocês, também dentro do nosso e-book, falando essa questão da gente estar trazendo esses novos tipos de lâmpadas, porque elas diminuem muito, né, a questão do gasto de energia, ela não emite essas radiações ultravioletas e infravermelha. Então, tudo isso, pessoal, é necessário, né, para a gente tentar combater esses gastos, né, exagerados de energia. Até pensar também, será que a fábrica que eu estou comprando determinado produto, elas têm algumas estratégias de redução de energia, né, para a gente também não estar prejudicando esse ambiente de modo geral. Então, isso é uma outra forma, né, que a gente pode estar adequando internamente e que está nas nossas mãos. Não é o outro que vai fazer isso, não, a gente especifica, né? A gente é o profissional que vai estar especificando esses tipos de produtos. E aí tem a questão também, né, de escolher a tinta. Quanto menos produtos químicos, né, e a gente colocar no nosso ambiente, muito melhor. Então, até o ato da gente pintar a nossa casa, por a gente optar tintas com poucos compostos orgânicos voláteis, ou seja, né, a gente não está utilizando produtos que sejam prejudiciais ou tóxicos naquele ambiente. Então, vamos tentar ver, existem tintas aí que são mais ecológicas, tintas à base de água, né, sem tanto aqueles produtos químicos, e isso você pode também estar falando e mostrando ao seu cliente. Claro, às vezes tem um preço mais caro, mas veja o benefício que vem por trás. Então, até uma simples pintura, ela tem aí também esse princípio da gente evitar o mal para uma natureza, né, e pensar sempre nessa geração futura, tá? Então, tudo isso são dicas importantes para vocês poderem estar desenhando, aprimorando cada vez mais o projeto de vocês. E aí, uma outra questão, que às vezes a gente nem imagina que isso pode ser um diferencial. Existe uma decoração chamada minimalista, né? Quando a gente olha um ambiente que tem poucos elementos, de uma forma muito mais limpa, muito mais ampla, né? Sem muitos aspectos decorativos, isso é o que a gente chama do minimalismo, né? É um conceito que é muito aplicado em várias obras já, e aí ele proporciona dentro desse ambiente uma questão muito sustentável, né? Por quê? Porque ele coloca aquilo que vai ser importante, necessário, né, e até sustentável para o seu espaço. Então, proporcionar esse ambiente mais ergonômico e eficaz, né, vai trazer essa questão da sustentabilidade. Então, possuir menos coisas significa também menos necessidade de produção e fabricação nas indústrias. Consequentemente, minimiza a questão dos impactos negativos. Então, essa decoração mais minimalista, ela pode também estar fazendo parte de uma das opções que você vai ter para projetar os ambientes. E aí, outra dica necessária é que a gente precisa atualmente ficar muito de olho na questão das certificações voltadas para a sustentabilidade. A gente falou no nosso e-book, né, de alguns ISOs, de algumas certificações que são necessárias para a gente poder estar se adequando ao ecodesign. Então, existem diversas normas, etiquetas, certificações que vão fornecer muitas informações confiáveis sobre a origem desse produto, sobre o que ele vai poder estar degradando ou não esse ambiente. Então, quando a gente pensa em utilizar uma madeira, já existe uma certificação voltada para saber se essa madeira ela não foi extraída de uma área que não possa, né? Então, a gente chama essa etiqueta de FSC, né? Ela vai estar aí verificando se aquele produto é oriundo de um local que realmente teve aí toda a preocupação em pegar madeiras que não podiam estar sendo desmatadas, né, e que realmente são muito sustentáveis. Então, uma outra certificação que a gente chama e que é muito utilizado dentro dessas estratégias do ecodesign é a certificação berço a berço, né? Então, é uma questão onde vai fazer a fabricação, o uso desse produto e a reinserção desse produto no mercado. Ou seja, ele não vai ser automaticamente descartado. Ele vai estar lá percebendo, poxa, esse produto eu posso estar utilizando novamente. Então,
é aquela questão de uma economia circular e não a linear, como a gente explicou no nosso e-book. Então, tudo isso, minha gente, é para vocês ficarem alerta. Foram algumas dicas necessárias para o andamento, né, do projeto. E aí eu coloquei aqui uma questão de reflexão, né? Qual é o futuro da nossa decoração? E aí a gente pode dizer que sim, essa sustentabilidade ela faz parte, né, de um presente que vai ter uma grande tendência para esse futuro. Então é preciso a gente estar pronto para enfrentar esse desafio, são riscos que a gente precisa estar correndo e enfrentando, e manter um estilo de vida aí ambientalmente consciente auxilia tanto na saúde da gente como do nosso planeta. Então, antes de você pensar em que tipo de projeto que você está querendo fazer para o cliente, por que você também não pensar nessa sustentabilidade, no bem que você vai estar fazendo aí para gerações futuras? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, né? Façam as nossas atividades e vamos para a nossa terceira competência, que vai vir aí encerrando todo o nosso conteúdo. Fundo vermelho com um círculo à esquerda no seu interior, um ícone de play. Do lado direito está escrito inscreva-se. Fundo vermelho com um círculo à esquerda, no seu interior, ícone de um sino. Do lado direito está escrito ative as notificações. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto e Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza e Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.